Obrigado por existir. Não venha. Meu pai me mandou essa mensagem no Natal. Eu estava cobrindo tudo aluguel, comida e contas, enquanto morava com minha irmã. Naquela noite, ela disse a eles que eu só estava encostado lá. Eu não respondi, mas na manhã seguinte, a chave dela não funcionava mais, e duas caixas embrulhadas esperavam do lado de fora, uma ainda se mexendo. Obrigado por existir. Não venha. Essa foi a mensagem que recebi do meu pai na véspera de Natal, sem explicação, sem saudação. Só 6 palavras secas, como um selo final de rejeição. Sentei no chão do meu quarto, pernas dobradas, piscando para a tela como se a mensagem fosse mudar, virar algo mais gentil se eu olhasse por tempo suficiente. Não mudou. Todos estavam lá, meus pais, minha irmã, comemorando o feriado como uma família feliz e completa. E eu fui o único deixado de fora. De novo, eu tinha bancado tudo. Por 1 ano e meio aluguel, comida, contas. Minha irmã Alina tinha perdido o emprego, ou pelo menos foi o que ela disse, e enquanto ela se resolvia, eu paguei tudo, em silêncio, sem reclamar. Porque é isso que a família faz, né? Naquela noite ela mal falou comigo antes de sair pro jantar de Natal com nossos pais, só jogou o casaco no ombro, ajeitou a franja no espelho e parou na porta. Ah, caso eles perguntem, eu disse que você tá meio que só ficando aqui, tá? Já que seu nome não tá no contrato. Ela não disse isso como piada, disse como se fosse fato. Olhei para cima, da pia onde lavava a louça. Minhas mãos congelaram na água ensaboada. Você disse o quê? Ela revirou os olhos. Relaxa, não é nada demais. Só não queria que eles achassem que tô deixando você morar aqui, de graça ou sei lá. Assim é mais fácil, mas eu que tô pagando o aluguel. Falei, minha voz baixa, mas firme. Sim. Mas eles não precisam saber disso. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Eu não mandei mensagem. Não liguei. Não tentei me explicar. Em vez disso, sentei na mesa da cozinha, olhando para as luzes de Natal baratas que pendurei semanas atrás, me perguntando por quantos anos mais eu ia continuar fazendo isso, bancando pessoas que já tinham decidido que eu não pertencia ali. À meia-noite, tomei uma decisão. Me levantei, abri o armário do corredor, peguei a caixa de ferramentas e troquei a fechadura, sem hesitação, sem culpa. Quando fui dormir, o apartamento parecia mais leve, mais silencioso, mais seguro, mais meu. Talvez pela primeira vez, na manhã seguinte, por volta das 8h17, ouvi o som de chaves tentando abrir a porta. Um clique, um xingamento. Outro clique, nada, depois batidas. Depois, mais batidas. Depois silêncio. Eu não abri a porta, mas deixei algo para ela. 2 caixas de presente estavam cuidadosamente no capacho. Uma de tamanho médio, com uma fita perfeita. A outra era menor e ainda se mexia. Tudo começou pequeno. Primeiro as compras, depois o aluguel, depois os empréstimos estudantis que ela dizia que pagaria em breve. E quando foi demitida de novo, não questionei. Só assumi. Fiz horas extras. Vendi meu laptop antigo. Larguei viagens, hobbies, até relacionamentos. Me convenci de que era temporário, que ajudar minha irmã a se manter de pé era o que bons irmãos faziam, mas o temporário virou rotina. A rotina virou obrigação. E a obrigação virou silêncio. Porque o que você diz para alguém que deixa você pagar tudo e depois diz pros seus pais que você tá se aproveitando dela? Eu devia ter previsto. Alina sempre teve jeito com as palavras. Ela sabia distorcer tudo só o suficiente para virar a vítima e eu, problema. Quando éramos crianças, ela chorava e se safava de tudo. Adulta, chorava para entrar no bolso de todo mundo, até dos nossos pais, especialmente dos nossos pais. Para eles, ela era alma criativa, uma pequena bagunça com um grande coração, como nossa mãe dizia rindo. Mas ela tem boas intenções, enquanto eu era a controlada demais, a séria demais, muito fria.
Mas fria é o que você se torna quando o amor vem com condições. Parei de ir aos jantares de família meses atrás. Não porque eu não quisesse vê-los, mas porque eu não conseguia continuar fingindo. Cada conversa virava uma viagem de culpa financeira. Você é estável. Ela está lutando. Você sabe que ela tem um espírito delicado. Por que você é sempre tão difícil? A verdade? Eu estava cansada. Cansada de pagar por tudo. Cansada de ser a única adulta na sala. Cansada de acordar todos os dias em um apartamento que eu bancava, para ouvir que eu era um fardo. Mas o momento em que algo estalou dentro de mim veio, apenas 3 semanas antes do Natal. Estávamos sentadas na sala de estar. Eu tinha acabado de sair de um turno de 12 horas e peguei comida para a viagem para nós duas. Coloquei a sacola na mesa. A Lina nem levantou os olhos do celular. Você pode me mandar um Pix? Ela disse, casual. Pela minha parte da comida? Pisquei, incrédula. Você quer dizer a comida que eu comprei com o meu cartão, com o meu dinheiro, enquanto você não paga aluguel há 3 meses? Ela deu de ombros, os polegares ainda voando pela tela. Sim, mas foi você quem quis fazer isso. Eu não pedi. Você vive se oferecendo o ano todo. Sim, respondi, e finalmente ela olhou para mim. Bom, ninguém te obrigou. E foi aí que me bateu. Ela nunca se sentiu culpada, nenhuma vez. Ela não estava me usando por necessidade. Ela me usava porque eu deixava. Uma semana depois, vi a fatura do cartão de crédito. Não era minha, era dela. Ou deveria ser. O problema? O extrato estava no meu nome. Sentei na beirada da cama com o coração disparado. Olhando pro saldo. R$ 6,438,72 gastos na Sephora, Apple, Zara. Um resort spa. Um estúdio de tatuagem. Liguei para a operadora. Confirmaram. A conta foi aberta com o meu CPF e o meu e-mail. Ela roubou a minha identidade. Eu nem a confrontei na hora. Fiquei em silêncio. Observei. Rastreei. Tirei prints. Vi ela andando pelo apartamento com botas novas e um Apple Watch. Rindo no face-time com as amigas. Falando do meu irmão idiota. Como se eu não estivesse a 5 metros de distância. Eu ia esperar até o ano novo para falar. Talvez fevereiro. Deixar crescer. Deixar doer. Mas aí chegou o Natal. E chegou a mensagem do meu pai. Obrigado por existir. Não venha. E a Lina, naquela noite, tomando vinho, disse com um sorriso malicioso. Quero dizer, você não pode realmente esperar que eles te vejam como família quando age como uma inquilina, né? Você não pertence. Foi nesse momento que decidi, troquei as fechaduras. Deixei os presentes que eu já tinha comprado para ela. Porque eu não sou cruel. E adicionei mais um, a segunda caixa. Dentro, uma cópia do extrato do cartão de crédito, com o nome dela destacado em marcador vermelho. E um pendrive com áudios, gravações que fiz dela se gabando pras amigas. Uma delas, rindo, dizia, honestamente, ele merece. É tipo um banco sem tarifa, por que eu não usaria? A caixa tremia um pouco, por causa do celular que escondi lá dentro, com um alarme programado para vibrar em loop. Eu queria que ela sentisse o que eu senti o ano todo: confusão, raiva, abalo. Eu estava na cozinha, esquentando sobras, quando as batidas começaram. Não eram batidas. Eram socos como se alguém quisesse arrombar a porta. Mas não me surpreendi. O que me surpreendeu foi o quão calma eu me senti. Abri a porta devagar. Ela estava lá. O cabelo de Alina, uma bagunça. O delineador, borrado. Raiva estampada no rosto. O que é isso? Ela gritou, segurando a caixa prateada, ainda vibrando como se fosse uma bomba. Inclinei a cabeça. Um presente de Natal. Tava vibrando. Ela exclamou, nervosa. Eu sei. Você abriu? Perguntei. A boca dela se abriu e fechou como se estivesse tentando encontrar uma resposta. Deveria? Continuei, me afastando. Entre, já que você não tem mais as chaves. Ela entrou furiosa, largando a caixa na mesa de centro. A fita estava meio solta. Ela puxou a tampa e olhou. Silêncio. Lá dentro, perfeitamente organizados, havia uma pilha de capturas de tela impressas de conversas de texto, onde ela me chamava de aproveitador e um salário ambulante. Um pendrive etiquetado, para o pai, com um post-it dobrado, escrito à mão, toque isso se ainda tiver uma espinha dorsal. Por fim, outro bilhete,
Seu contrato acabou, emocionalmente e de outras formas. Ela se virou para mim, os olhos arregalados. Selvagens. Você é sem coração. Não respondi, eu só acabei de fazer. Ela tentou mudar de assunto. Então, meu celular quebrou. Na hora, o telefone tocou. Era meu pai. Atendi no viva voz. Filho, o que tá acontecendo? Sua irmã acabou de nos mostrar o que você deixou para ela. Isso foi cruel. O que aconteceu com a família? Soltei uma risada seca. A família que me mandou uma mensagem dizendo obrigado por existir. Não venha na véspera de Natal? Isso não era sobre você. Ele rebateu, exaltado. Você tem sido frio. Você se isola. Você me disse para não ir. Interrompi. E adivinha só o que eu descobri? A Alina arrancou o celular da minha mão. Pai, ele ficou completamente maluco. Ele trocou as fechaduras. Está me perseguindo. Ele plantou. Ah, por favor, interrompi, pegando o telefone de volta da mão dela. Por que você não conta para ele o que realmente tem naquela caixa? Silêncio. Pai, continuei, com a voz firme. Você sabe quem está usando meu nome para abrir contas de crédito? Sabe quem tem uma dívida de $6.438 usando a minha identidade? Mais silêncio. Então ele falou, isso é verdade? Não, a Alina gritou, ele tá inventando, tá tentando chamar atenção. Então por que o Capital One tem o endereço de e-mail dela, vinculado a uma conta com o meu número de previdência social? Rebati. Porque há recibos de lojas onde ela faz compras, mas com meu nome. Nenhuma resposta. Mas a melhor parte continuei, andando até a estante e puxando um pequeno alto-falante preto. É essa aqui. Apertei play. A voz dela preencheu a sala. Clara como o dia. Ele é tão fácil de manipular. Ele sempre se sente culpado. Eu podia incendiar o apartamento e ele ainda pagava minha conta de telefone. O rosto dela perdeu a cor. Isso tá fora de contexto. Sério? Ergui uma sobrancelha. Qual seria o contexto de ele merece sofrer? Meu pai ficou em silêncio. Ela também. Assim como o mundo. Até que veio a batida. Suave, inesperada. Fui abrir a porta. Era minha mãe. E atrás dela, o ex-namorado da Alina. O que é isso? A Alina começou, mas ele a cortou. Eu preciso falar com vocês dois, disse Mike. A voz dele tremia, mas não de medo, de fúria. Acabei de descobrir que alguém tá usando o meu nome também. 2 iPhones encomendados mês passado. Um hotel reservado em meu nome. Me ligaram hoje para cobrar. Ele se virou para Alina. Foi você. Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Por que eu faria isso? Ele olhou para a caixa na mesa de centro. O pendrive. As capturas de tela. O alto-falante ainda piscando em vermelho. Acho que você devia ir embora, ele disse. O quê? Ela exclamou. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, Mike respondeu, entrando. Minha mandíbula travou. Como assim? Aqui? Quero dizer, ele falou, olhando para mim, se você me deixar ficar alguns dias. Acho que nós dois fomos enganados pela mesma pessoa. E talvez esteja na hora de pararmos de jogar o jogo dela. Alina piscou como se tivesse levado um tapa. Você tá do lado dele? Cansei de ficar do lado de mentirosos. Ela ficou parada, pela primeira vez na vida. Sem roteiro, sem lágrimas falsas. Sem ninguém para manipular. Apenas silêncio. Não se preocupe. Suas coisas estão no corredor, bem ao lado do lixo, eu disse, jogando o casaco dela da cadeira. Sinta-se à vontade para adivinhar qual é qual. Ela foi embora. Sem ameaças. Sem culpa. Apenas o som dos passos no corredor e o elevador se fechando. Na manhã seguinte à saída da Alina, o silêncio no meu apartamento não era mais vazio. Era merecido. Fiquei na cozinha segurando uma caneca de café reaquecido, observando o vapor subir em espirais preguiçosas. Eu esperava sentir culpa, arrependimento, talvez. Mas não havia nada disso, nenhuma dor no peito, nenhuma dúvida. Só paz. Mike ainda dormia no sofá, roncando suavemente sob um cobertor. Eu o deixei ficar na noite anterior. Ele não falou muito depois que a Alina saiu, apenas assentiu, murmurou finalmente e apagou. Quando acordou e viu o notebook aberto na mesa, ergueu uma sobrancelha. Já está trabalhando? Estou recuperando meu dinheiro, respondi. Ele se sentou, esfregando o rosto. Como assim?
Vai prestar queixa? Mais do que isso, virei a tela para ele. Isso vai ser oficial. Primeiro passo: denúncia. Na mesma noite em que a Lina saiu, comecei a juntar provas. Pastas, literalmente pastas com documentação. Capturas de tela dos extratos de cartão de crédito. Registros de login por IP. Histórico da minha conta bancária. Recibos de cada compra feita em meu nome. Enviei um relatório formal de roubo de identidade à polícia e abri chamados em todas as instituições financeiras envolvidas. O Capital One foi o primeiro a responder. Eles sinalizaram a conta e iniciaram uma investigação completa por fraude. Na sexta-feira, recebi um e-mail de confirmação. Você foi aprovado para reembolso total, $6, 438,72. De volta à minha conta. Me recostei na cadeira e exalei pela primeira vez em dias. Mas eu ainda não tinha terminado. Etapa 2, o cálculo. Abri uma planilha e comecei a contar. 18 meses bancando 2 pessoas. Aluguel, $950 por mês. Contas de luz, água, gás, $180 em média. Mercado, $400. As emergências aleatórias dela, entre $100 e $500 às vezes mais. Fui rolando, e rolando, e rolando. Quando cheguei ao fim da planilha, meu estômago virou. $17, 892. Sem contar danos emocionais. Sem contar as semanas em que pulei refeições. Ou fiz turnos duplos só para continuar à frente. Tirei capturas de tela, salvei num pendrive, e liguei para um advogado. Etapa 3, o processo. Não estou aqui só porque ela usou meu crédito, disse a ele. Quero restituição. Ela viveu às minhas custas por mais de 1 ano. E meus pais incentivaram. Ele era um cara esperto. Sapatos caros. Sorriso de quem já sabe que vai vencer. Você tem provas? Perguntou. Deslizei o pendrive sobre a mesa. Ele conectou, clicou, examinou. Os olhos se arregalaram. Você documentou tudo, cada centavo. E os pais? Adicionaram meu nome a contas de serviço sem meu consentimento. Eu tenho os contratos. Ele assobiou baixo. Isso não é só roubo de identidade. Isso é exploração financeira de longo prazo. Temos um caso. Ele se recostou na cadeira e completou. Temos um caso bem público. Etapa 4, a explosão. 3 semanas depois, numa tarde chuvosa de quarta-feira, 3 cartas registradas chegaram na casa dos meus pais. Uma para a Lina. Uma para minha mãe. Outra para meu pai. Todas com o selo do escritório de advocacia Keller+. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Identificador de chamadas, pai. Atendi. O que você está fazendo? Ele disparou. Bom dia para vocês também. Você está nos processando? Depois de tudo que fizemos por você? Feito para mim corrigir. Vamos parar de distorcer as coisas. Somos sua família. E vocês também foram consignatários de 2 contas de serviço, e me adicionaram a uma terceira sem consentimento. Isso é fraude. Era só papelada. Era roubo. Você está exagerando. Vocês me disseram para não ir ao Natal. Silêncio. Depois, a voz dele caiu uma oitava. Nós criamos você. Deixamos você ficar aqui quando precisou. Eu paguei por tudo. Nunca fiquei. Eu sustentei. Há uma diferença. Etapa 5, o aliado. 3 dias depois, minha avó ligou. Não ouvia dela há meses. Desde que a Lina me disse, a vovó tá cansada do seu drama, não liga mais pra ela. Mas agora, sua voz estava firme. Eu vi o processo, ela disse. E vi o extrato bancário. Meu coração afundou. Você viu o título? Ela suspirou. Seu pai sacou mais de $9,000 de um título de poupança. Ele criou no seu nome, disse minha avó. Usou para pagar o carro velho da Lina. Eu me sentei, o coração apertado. Você, não sabia? Ela perguntou. Eu nem sabia que existia esse título, respondi. Pois ela disse, agora não existe mais. Eu congelei o que sobrou e transferi a conta. É sua de novo, de onde nunca devia ter saído. Eu não sabia o que dizer, então ela continuou. Também reescreve meu testamento. Você vai ficar com a minha casa, quando chegar a hora. Eu sei que você vai fazer a coisa certa com ela. Pisquei, tentando entender. Nana, por quê?
Porque ela respondeu: você foi o único que nunca me pediu nada. E o único que guardou recibos. O tribunal. Alina entrou vestida de bege, como se estivesse fazendo teste para papel de arrependida. Mamãe estava de preto. Papai nem olhou na minha direção. Meu advogado apresentou tudo, página por página. Declarações, gravações de áudio, mensagens de texto. Fraude bancária, procuração falsa, uso indevido de contas, violação de títulos de poupança. Alina tentou chorar. Mamãe alegou confusão mental precoce. Papai só parecia cansado. Mas o juiz não estava cansado. A senhora listou o nome do seu filho em documentos financeiros sem consentimento? Perguntou ele, direto à minha mãe. Quer dizer, era família. Ela hesitou. Senhora, sim ou não? Silêncio. Sim, ela sussurrou, por fim. A decisão veio rápido, $13,000 de restituição. Todas as dívidas fraudulentas quitadas, custas judiciais pagas. E uma advertência formal no histórico deles. A cena pós-créditos. 2 semanas depois, recebi uma carta escrita à mão. Sem remetente. Alina escrevendo. Dizia a primeira linha. Reconheci na hora. Você está feliz agora? Conseguiu provar seu ponto? Dobrado dentro do envelope, havia uma foto nossa. Crianças, sentados sob uma árvore de Natal. Ela se agarrava a mim como se eu fosse a única coisa que a mantinha em pé. Fiquei olhando para aquela imagem. Depois, virei. Escrevi uma linha atrás. Foi você quem soltou primeiro. E queimei a foto. É estranho como o silêncio soa diferente quando você o conquista. 3 meses após a decisão judicial. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nem mesmo um cartão de aniversário. E quer saber? Tudo bem. Eu não precisava mais me explicar. Chega de tentar provar que não sou uma decepção. Chega de você devia entender como sua irmã sofre. Chega de você é o estável. Precisamos de você. Minha vida finalmente era minha. Continuei no mesmo apartamento. Mas pela primeira vez, ele realmente parecia meu. Aquele tipo de lugar onde você abre a geladeira, e tudo lá dentro é seu, não de alguém que te chama de intruso pelas costas. Onde o ar não é pesado com tensão. Onde ninguém sequestra o Wi-Fi. Entope a pia ou deixa bilhetes passivo-agressivos sobre compras que nem pagou. As mesmas paredes. O mesmo sofá. A mesma vista da janela. Mas o silêncio. Esse era novinho em folha. A paz. Desconhecida. O custo. Alto. Mas meu. Às vezes me perguntam. Não foi difícil? Não foi cruel cortar contato com toda a família? E minha resposta é sempre a mesma. Foi necessário. Passei anos me diminuindo para caber no conforto deles. Sorrindo diante de insultos. Escrevendo cheques ao invés de estabelecer limites. Deixando que me chamassem de egoísta por não dar tudo o que eu tinha. Enquanto eles não me deram nada além de culpa. A verdadeira crueldade foi o tempo que deixei isso acontecer. Quando finalmente parei de ser o filho obediente. O irmão generoso. A verdade apareceu. Eles não sentiram minha falta. Sentiram falta do que eu dava para eles. A mensagem. Numa tarde de maio, abri meu e-mail e vi uma mensagem de um nome que eu não reconhecia. Assunto: sua irmã não está bem. Era de uma mulher chamada Tessa, aparentemente uma amiga antiga da Alina. A mensagem era curta, fria. Ela está pulando de sofá em sofá. Perdeu o emprego de novo. Disse que você arruinou a vida dela. Achei que você gostaria de saber. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. E então apertei deletar. Não porque eu não me importasse. Mas porque se importar não é o mesmo que voltar atrás. O último encontro. Um dia, cruzei com meu pai num posto de gasolina. A gente se olhou através da bomba de combustível. Ele parecia mais velho. Menor. Como alguém que, finalmente, tinha ficado sem desculpas. Ele se aproximou devagar. Sem raiva. Com um tipo estranho de vergonha. Você tá com boa aparência, ele disse. Eu assenti, sem sorrir. Ele baixou os olhos. Sua mãe ainda tá com raiva, sabia? Fiquei em silêncio. Ela disse que você estragou o Natal. Levantei uma sobrancelha. Engraçado, ela que começou com não venha. Ele suspirou. Família briga, filho. Não respondi. Famílias brigam umas pelas outras.
Você brigou pela Alina, mas nunca brigou por mim. Ele não teve resposta. Só ficou ali, parado, esperando que eu desse um caminho de volta. Eu não dei. Entrei no meu carro. Fui embora. E aquilo parecia paz. Isso não era vingança. Era liberdade. Deixa eu esclarecer uma coisa. Não era sobre vingança. Não era sobre punir ninguém. Nem sobre provar que eu estava certo mesmo que eu estivesse. Era sobre libertar. Deixar para trás um sistema onde amor significava transação. Deixar para trás a culpa que nunca foi minha. Deixar para trás a versão de mim que vivia implorando para ser vista, ouvida, valorizada. Eu não quis destruir minha família. Eu só parei de me destruir para protegê-los. Pessoas como a Lina que tomam, culpam, distorcem, sobrevivem porque os outros continuam absorvendo o impacto. Eu parei de absorver. E a máquina desmoronou. Não porque eu quebrei, mas porque eu fui embora. Pela primeira vez, a primeira de verdade, eu me senti viva. O encerramento inesperado. 2 semanas atrás, recebi um pacote. Sem remetente. Dentro, um envelope simples. E dentro dele, uma única fotografia. Era eu e a Eli, a filha da Alina, de anos atrás. Ela devia ter uns 4 anos, sentada nos meus ombros, rindo, segurando meu rosto com as mãos pequeninas. No verso da foto, uma caligrafia trêmula, desconhecida. Sinto muito por como minha mãe te tratou. Obrigada por tudo. Eli. Fiquei olhando para aquelas palavras até que viraram borrões. Não sei como ela conseguiu meu endereço. Talvez tenha sido minha avó. Talvez o destino. Mas aquele bilhete fez tudo valer a pena. Hoje, essa foto mora na gaveta da minha escrivaninha. Não porque me prende ao passado, mas porque me lembra de uma coisa. Ir embora não significa deixar de amar. Significa começar a se amar mais. E isso não é vingança. É liberdade.